E aí, rapaziada, como é que você está, mano? Tranquilo? De boa? Prazer, meu nome é Leonardo, tá? Tenho 17 anos. E, enfim, resolvi fazer um podcast aqui. Vou fazer meu primeiro podcast. E eu espero que vocês gostem, mano, de verdade, sabe? Eu queria falar sobre alguns assuntos, que eu tenho conhecimento, assim, algumas coisas que eu já vivi. E eu falei, por que não fazer o meu primeiro podcast falando um pouco sobre o pior ano da minha vida, tá ligado? Foi, bem difícil mesmo. Enfim, então, acabou que vai ser isso. Eu vou fazer esse podcast aqui, vou fazer sem cortes, tá? E eu espero que fique bom, mano. De verdade. Esse ano aí que foi o pior ano da minha vida foi 2018. Aconteceu que, sei lá, de 2017 pra baixo, eu sofri muito bullying, assim, na escola, já fui muito zoado e tudo mais, porque eu tenho uma altura boa, então, eu fiquei muito magro, assim, teve um tempo que eu fiquei bem magro, nunca fui o mano que mais pegou mina, sabe, então, por causa dessas coisas eu sofri bastante bullying, nunca cheguei a apanhar nem nada, mas já fui, zoado e tudo mais. Enfim, aí passou o primeiro ano, chegou no segundo ano, o que eu pensei? Tava chegando o fim do ano, eu pensei assim, eu vou pegar agora, vou aproveitar que o ano tá acabando e vou tentar trocar de horário, né? Estudar em outra sala, em outro horário, pra fazer novas amizades e tudo mais, tá ligado? Que eu vou beber um pouco de água que eu tô com sede, tá ligado? Enfim. E assim foi, acabou que trocou sozinho lá na escola. Eu estudei de manhã, quer dizer, eu estudei à noite, todos os meus amigos ficaram de manhã. E eu caí em alguma sala onde eu conheci algumas pessoas. Algumas eram da minha sala antiga e outras eu conhecia de vista, assim, mas, ninguém eu tinha uma intimidade grande, sabe? Não caiu, nenhum amigo. E eu pensei assim, quando começou o ano, tá ligado? Começou o ano, eu fui pro meu dia pra escola, eu pensei, eu vou ficar aqui mesmo de noite, vou tentar arranjar novas amizades. Tinha uma mina lá bonitinha que eu pensei, eu falei, qualquer coisa eu já pego essa mina, já faço amizade com algumas pessoas aqui. E é isso, saca? E essa é a vida. E foi isso, no começo do ano, assim, como eu meio que parei de falar com os meus amigos, a gente perdeu o contato, e aí eu comecei a estudar no horário diferente do deles. Desculpa pelos barulhos de fundo, tá? Infelizmente não tem como eu fazer alguma coisa quanto a isso. Mas enfim, como, eu perdi meio que contatos com os meus amigos, eu meio que comecei a jogar muito, muito mesmo. Era umas 14 horas por dia. Era assim, ou eu tava na escola ou eu tava jogando, tá ligado? E aí eu comecei a jogar bastante. Fiz algumas amizades no Xbox. E era isso, eu pegava, ia pra escola. No começo, como eu conhecia algumas pessoas de vista e outras eu cheguei a falar e tudo mais, a gente não conversava muito, mas eu tentava ficar no grupinho dessas pessoas, assim, enfim, não ficar sozinho, né? Porque como eu nunca tinha ficado sozinho, sempre em grupo de amigos, eu falei, é melhor ficar com essas pessoas do que ficar sozinho. Só que aí teve uma hora que eu comecei a, me isolar, sabe? Eu sentei, quando começou as aulas, eu sentei meio que no meio da sala, assim, e eu fiquei lá, né? E eu comecei a ficar sozinho e tudo mais, era assim, eu ia pra escola, ia pra casa, eu não conversava com ninguém praticamente. E aí, esse grupinho que eu falei que eu conversava no começo do ano, eu parei de conversar com elas, no caso. E porque, sei lá, sabe, não tinha muita conversa, não tinha muito assunto, não tinha aquele entrosamento. E aí eu ia pra escola, ia pra casa, ia pra escola, ia pra casa. E às vezes, assim, teve uma hora que, lá pra fevereiro, pro mês 3, teve uma hora que começou a bater começou a ficar desconfortável, saca? Meio que era muita... Como é que eu vou explicar, velho? Ia passando o ano e aí eu não me enturmei com ninguém, ficou meio que caramba, não tô falando com ninguém, e os grupos tá se formando.
e tudo mais. Aí eu comecei a ficar desconfortável, começava a ficar falando com os meus amigos do Xbox na sala de aula, comecei a botar crédito no celular toda semana. E foi indo assim, foi ficando bem mais desconfortável. Tipo, começou, tava de boa, foi passando o ano, foi ficando mais desconfortável. E aí era aquilo, era escola, casa e eu jogava o dia inteiro. Escola, casa, eu jogava o dia inteiro. E foi indo assim, foi indo. Quando chegou ali quase que no mês 5, no mês 4 mais ou menos, tava bem difícil, tipo assim. Tinha momentos que eu ia pra escola, eu chegava e, tipo assim, teve um momento que foi muito marcante, tá ligado? Eu tava indo embora. Pera aí que eu vou beber água aqui. Eu tava indo embora, tá ligado? E aí tava todo mundo em grupinho conversando e eu tava sozinho, né, mano? E aí, tipo, esse negócio me pegou muito, eu não sei porquê, sabe? Tipo, me doeu, assim, na hora. E aí, tipo, eu comecei a sentir vontade de chorar, assim. Eu cheguei em casa, tipo, com a roupa que eu tava e comecei a chorar, sabe? E desde então, meio que toda semana eu chegava em casa e chorava. Porque, tipo assim, meio que foi bom pra mim, tá ligado? Tipo, eu tirava aquela carga emocional de mim. E aí eu fui aprendendo a lidar, né, mano? Eu fui ficando mais seco, eu fui ficando mais pé no chão. Não era aquele cara que, tipo, nossa, eu preciso me enturmar, porque eu preciso de... Eu fui tirando isso porque isso meio que me deixava alguém mais frágil. E naquele momento eu tinha que ser um pouco mais duro, né, pra aguentar, senão... Eu tinha depressão também, foi bem difícil. Mas enfim, depressão eu vou falar em outro vídeo, como que eu me curei, sabe, e tudo mais. Aí foi passando o ano. Acabou que chegou no meio do ano ali, né, mês 6 mais ou menos. E aí teve as férias, minha mãe viajou, meu irmão... Eu não lembro, ele ficou em casa. E aí, enfim, passei as férias inteiras jogando. Chegou ali no fim das férias, minha mãe voltou de viagem. E aí eu tava com o dinheiro, né, que ela tinha viajado, eu fiquei com o dinheiro. E eu não gastei esse dinheiro, eu chamei lá a garota que eu falei lá no começo do vídeo, que eu achei que ela era bonitinha e tudo mais, chamei ela. E acabou que a gente saiu, foi pro shopping, tipo, foi no cinema, viu um filme lá e tal, mas foi bem ruim, assim, tipo, foi tudo ruim, mano. A gente não tinha aquele clima, não tinha um entrosamento, sabe? Ela gostava de algumas coisas que eu gostava também, mas em geral não... Tipo assim, foi muito ruim, mano. A gente ficou, mas depois desse dia, meio que a gente falava às vezes, a gente começou só a se cumprimentar e às vezes nem isso, sabe? E do meu de ano pra frente, comecei a acostumar a ficar sozinho, eu comecei a gostar, sabe? Porque, tipo assim, eu comecei a preferir muito, muito mais ficar sozinho do que ficar em um grupo onde eu não me sentia confortável, saca? E aí foi passando o ano. Teve meio que no mês 8, eu acho. Peraí que eu vou beber. Minha água acabou, velho. Meio que no mês 8, assim, eu senti uma das melhores sensações, assim. Eu acho que eu tava na minha melhor fase da vida. Porque eu tava muito confiante, sabe? Eu tava com a autoestima muito boa, eu tava muito bem, assim. Eu tava seco também. E eu meio que, tipo assim, eu comecei a só me importar comigo, sabe? Eu meio que... Desculpa pelo barulho, tá? Eu fiquei desconfortável, tipo assim... Antes eu ficava muito desconfortável, porque eu sempre me importava com a opinião dos outros e tal. E aí, como eu fiquei sozinho, mano, eu comecei a gostar muito de mim mesmo, saca? Tipo, foi a melhor época, eu fiquei muito só eu que importo, tá ligado? Pra mim, então, a pessoa mais importante do mundo era eu e, tipo... E eu não era arrogante, tá? Não é isso que eu tô falando. E foi indo, foi passando o ano, óbvio que teve algumas vezes que eu tive umas recaídas, assim. A pior parte, pra falar a verdade pra vocês, era quando eu ia pro intervalo ou tinha aula vaga, mano, era horrível. Tipo, não era nem pro intervalo, era voltar do intervalo. E era as aulas vagas, porque formava os grupos e eu meio que não gostava de me turmar com as pessoas ali. Preferia ficar sozinho, mas eu me sentia desconfortável. E aí eu lembro que no meio do ano pra frente, tinha um grupo ali que eles meio que começaram a ficar na sala.
não quiseram mais ir pro intervalo e eu ficava ali também. Eu não falava com eles, mas eles estão na sala, eu tô na sala. Porque, tipo assim, eu não gostava de ficar sozinho também em um ambiente. Eu gostava de ficar na minha, mas no ambiente com pessoas, sabe? E foi isso, velho. E aí foi passando o ano e tal. Só tive algumas recaídas e tudo mais. Mas em geral foi indo muito bem. E, tipo, chegou o fim do ano, eu quase repeti, mano. Tipo assim, eu tô falando, parece que eu estudava bastante, né? Eu era nerdão, eu nunca fui muito de estudar. Tipo, eu só ia pra escola mesmo, copiava e voltava pra casa, saca? E aí, tipo, eu tinha aula de educação física, eu não fui, tipo, em nenhum dia, literalmente, nenhum dia. Porque era, tipo, eu estudava de noite e educação física era de tarde, né? Era de tarde, era de manhã, tinha lá um horário, só que eu não fui em nenhum dia. E chegou o fim do ano, eu tive que fazer um monte de trabalho, e aí eu tive que conversar com o professor, quase que ele me repete, porque, tipo assim, eu tirei zero em 5 bimestres, mano, então, praticamente, eu ia repetir, sabe? Mas acabou que o professor lá deu um jeito e me fez passar, velho, e esse ano também eu passei o intervalo, não, desculpa, eu passei o meu primeiro Natal sozinho, foi bacana, tipo, literalmente sozinho, eu em casa. E só, minha mãe saiu, meu irmão saiu, eu passei sozinho. Geralmente eu viajo ou passo com alguém da minha família. Desculpa. E o ano novo eu passei sozinho também. Foi mais chatinho porque muitos fogos, bombas e sei lá, né? Meio chato. Eu até bebi um pouco no ano novo, assim, porque eu queria ficar triste por estar sozinho, mas eu fiquei de boa, não sei explicar, tipo... Aí teve uma hora que eu falei, por que eu tô bebendo? Por que eu tô querendo ficar triste? Tipo, foda-se, tá ligado? E aí eu joguei ali e dormi e foi isso, mano. E tipo, esse foi o meu ano. Foi um ano... eu não falei pra vocês, eu esqueci, mas tipo, teve meio que no finalzinho do ano ali, velho. Quando eu tava acabando o ano, eu tava, tipo, muito louco, sabe? Eu tava piradão mesmo. Eu tava, tipo, vendo alucinação, mano. Eu tava ouvindo coisas, tá ligado? Nada sobrenatural, tá? Não tô falando disso, mas era tipo mental mesmo, porque eu passava o dia inteiro em ambiente escuro, mano. Era só a tela do monitor, a luz desligada e eu ia pra escola de noite, era isso. Então eu tipo, não falava com ninguém, não conversei com ninguém, literalmente, nenhuma conversa bacana. Era tipo, beleza, tal, só com alguns mano no Rony, mas era tipo, não era aquela coisa da hora de você conversar com amigos, sabe? E foi isso, acabou o ano, o resumo que eu tenho pra falar do ano foi bem dolorido, tá? Foi tipo... Eu tô falando de boa aqui, mas foi bem pesado. Foi bem sofrido mesmo. Os dias não passavam, velho. Era complicado. Tipo, era um dia de cada vez mesmo, sabe? Mas no final, velho, olhando hoje, valeu a pena. É óbvio que pra quem tá passando por isso, ou já passou... Sabe que uma coisa é você ver depois de tudo ter acontecido, você fala, foi bacana e você tá vivendo, mano. Você viver é horrível, cara. Tá ligado? Mas foi muito bom pra mim, velho. Aumentou muito minha autoestima, minha confiança, tá ligado? É aquele momento que... Aquela coisa na sua vida que você vê que a pessoa mais importante pra você é você, sabe? Porque você tem que aprender a se gostar, mano, a se, saca? Tipo, a se motivar, porque se você depender dos outros, velho, uma hora você vai se ferrar, mano, uma hora você vai estar sozinho, e aí ferrou, tá ligado? E, enfim, foi muito bom. É uma das coisas que me ajudou muito também, velho, eu tenho até a blusa até hoje, isso aconteceu no ano passado, tá? Eu tenho uma blusa até hoje, que eu usava ela quando, tipo, eu tava com a autoestima baixa, eu colocava essa blusa, colocava meu tênis, uma calça preta e meu fone. Ia pra escola, velho, era tipo meu escudo, sabe? Nesse ano eu não fui nenhum dia, literalmente, nenhum dia sem o meu fone e sem o meu celular, tá ligado? Nenhum dia. E era o que me ajudava, saca? Na minha escola pode fone e tudo mais, então era o que me ajudava. Era o que me dava um escape. E aí, pra me ajudar um pouco mais, eu baixava alguns vídeos na internet e levava pra escola quando eu não tinha crédito, baixava alguns memes, eu sempre tava tentando rir, me divertir, porque a realidade era difícil, né? Então eu tentava escapar pelo humor, velho. E foi o que me ajudou muito. Enfim, eu espero que de alguma forma esse podcast possa ajudar vocês em alguma coisa. Eu vou estar tentando deixar meu Instagram
tá? O meu Instagram eu criei ele do zero agora, praticamente. Tipo, faz o quê? Uma semana, eu tenho 3 seguidores lá. É mais pra me olhar ali o Insta de algumas pessoas que eu gosto. E é isso, se você quiser conversar com alguém, velho, eu abro o meu tempo pra vocês, sabe? Pode me chamar lá, porque às vezes eu só queria conversar com alguém e eu não tinha ninguém pra conversar, né? E tipo, é horrível, eu sei como é que é, então se você tá passando algum momento difícil, independente de que dia você tá vendo esse podcast, você pode me chamar, independente de qual ano for que você esteja vendo esse podcast, pode me chamar que eu vou responder com certeza, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, esse foi meu primeiro podcast. Comentem aí o que vocês querem que eu fale, se vocês querem que eu fale mais alguma coisa, algum tema de outro podcast que eu possa fazer. E é isso, um beijo e abraço.